Olá, eu me chamo Sara Poliana e sou uma das autoras responsáveis pela pesquisa em que abordaremos neste vídeo, juntamente com os autores Gabriel Xavier e David Soares, onde somos alunos de uma das instituições da rede FATEC, mais especificamente do Polo de Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro. Por lá, cursamos técnico em Química integralmente com o ensino médio. Vale ressaltar que essa pesquisa ocorreu sob a supervisão das orientadoras Ana Paula Benevides e Isabela Bourguignon. A nossa pesquisa visa falar sobre a contaminação de solos por zinco e manganês devido ao descarte inadequado de pilhas. Neste caso, estamos falando das pilhas comerciais de zinco, carbono e as alcalinas. Ambas possuem os dois metais citados anteriormente. Temos como objetivo promover a conscientização sobre o descarte correto dessas pilhas, de modo a não apenas dizer que de fato existe o modo correto delas serem descartadas, mas também explicar o porquê devemos fazer isso. Outro objetivo é divulgar a importância de se ter uma legislação que incentive que as escolas sejam um ponto de coleta e promova a educação ambiental sobre o tema. A partir disso, levantamos uma enquete em nossa comunidade escolar para entendermos o quanto a nossa comunidade estava a par do assunto. Os gráficos abaixo demonstram as respostas obtidas. A partir disso, falaremos dos impactos no solo. Os impactos no solo ocasionados pelas pilhas vão ocorrer graças às ações humanas, que nada mais são do que o descarte incorreto dessas. Essa contaminação vai ocorrer em solos, em águas subterrâneas, em seres vivos, e os impactos nos solos, como dito anteriormente, provenientes do descarte incorreto, são capazes de ocasionar a liberação desses metais no solo, zinco e manganês. Isso vai acontecer quando as pilhas sofrerem um processo de degradação, onde a sua blindagem, que nada mais é do que a embalagem, vai sofrer essa degradação. E os resíduos são designados, em sua maioria, para lixões, onde a contaminação é alarmante. Agora, falando sobre os efeitos da exposição de pilhas no solo e nos seres vivos, podemos falar que a cada 1 grama de folha seca que possua de 100 a 400 microgramas de zinco, isso já vai ser um indicador de toxicidade. Agora, para manganês, este valor é entre 300 a 500 microgramas. O manganês também é capaz de causar manchas marrons nas folhas das plantas e também reduzir a absorção de nutrientes essenciais ao solo, como ferro e cálcio. Agora, falando sobre o zinco, ele é capaz de inibir o desenvolvimento das raízes das plantas. Falando nos impactos ocasionados aos seres vivos, são diversas, inúmeras problemas de saúde, mas podemos falar das disfunções cerebrais e das lesões pulmonares. Olá, meu nome é David Soares e bom, agora que nós já compreendemos melhor sobre os impactos gerados das pilhas no solo, nós fizemos um experimento que nos ajudou a ter uma visão mais clara desse impacto de fato. Vale ressaltar que para esse experimento foram utilizados um total de 16 pilhas, sendo 8 do tipo zinco carbono e 8 do tipo alcalino. De início foram montadas 4 colunas, sendo 2 respectivas as pilhas de zinco carbono e as outras 2 respectivas as pilhas alcalinas. Após isso, nós os analistas, nós violamos todas as pilhas, retirando todos os resíduos internos de dentro delas e colocando na parte superior dessas colunas, que posteriormente passou por um processo de regagem. Aqui na região sudeste é uma região muito industrializada. Essas indústrias emitem muitos gases e, quando reagidos com a água na atmosfera, formam alguns ácidos, como por exemplo o ácido nítrico e o ácido sulfúrico. Ácidos esses que são os principais formadores de um fenômeno, a chuva ácida. A chuva ácida ela tem diversos prejuízos para o meio ambiente, mas em relação ao nosso experimento em si, ela facilita na lixiviação dessas pilhas, uma vez que elas estão descartadas em espaços inadequados. Agora, voltando para o nosso experimento, cada coluna foi regada de uma maneira. Uma coluna do tipo zinco carbono e uma coluna do tipo alcalina foram regadas por uma solução de chuva ácida, ou seja, uma solução que continha ácido nítrico e ácido sulfúrico, porém diluídos a um pH 4. Já as outras 2 colunas de cada tipo foram regadas por uma água da chuva coletada em Santa Cruz, que tinha como pH medindo 5,5. Após esse processo de regagem, que durou um período de 8 semanas, foram feitas as quantificações dos metais presentes nessas pilhas, ou seja, o zinco e o manganês. Essa quantificação aconteceu na UERJ, no campus do Maracanã,
sendo mais específico no laboratório de espectrometria atômica e molecular em método de separação. Essa quantificação se baseou numa análise espectrofotométrica, utilizando como método de calibração a adição padrão. Após toda essa análise, toda essa quantificação, foram feito o quê? A coleta dos resultados, a coleta dos dados. Sobre as colunas que foram regadas com a solução de chuva ácida, na coluna de zinco-carbono, primeiramente, ocorreu um aumento em 130 vezes na concentração de zinco e um aumento de 6 vezes na concentração de manganês. Já sobre a coluna de alcanina, ocorreu um aumento de 220 vezes na concentração de zinco e um aumento de 15 vezes na concentração de manganês. Agora, referente às colunas da água da chuva coletada, na coluna de zinco-carbono ocorreu um aumento de 158 vezes na concentração de zinco e 13 vezes na concentração de manganês. Agora, referente à coluna alcanina, mas também regada com a água coletada da chuva, ocorreu um aumento de 12 vezes na concentração de zinco e um aumento de 5 vezes na concentração de manganês. Essas medidas foram aumentadas referente à concentração inicial da concentração dos metais presentes no solo, porque vale ressaltar que no solo em si já existe uma concentração necessária desses metais. Mas então qual é o problema? É o excesso. E a partir desse experimento foi comprovado o excesso, o aumento da concentração desses metais. Muito obrigado. Olá, meu nome é Gabriel. Eu vou falar um pouquinho sobre a reciclagem de pilha feita pela Green Electro. Primeiro, após o descarte nos pontos de coleta seletiva, essas pilhas são destinadas a uma empresa que vai realizar processos químicos e térmicos, mas antes eles vão triturar essas pilhas. Depois vai passar por processos químicos, os quais os óxidos e os sais eles vão ser recuperados e vão ser utilizados em indústrias distintas. Depois do processo químico tem o processo térmico, o qual vai derreter o zinco em barras de zinco metálico. Assim a gente pode produzir mais pilhas. E esses resíduos que não foram aproveitados nos processos químicos e térmicos são destinados a indústrias cimenteiras ou até mesmo a um descarte ambientalmente correto. Também vou falar um pouquinho sobre as legislações que existem a respeito dessa contaminação de pilhas. A Resolução CONAMA 401 de 2008, ela vai limitar a concentração de cádmio, mercúrio e chumbo nas pilhas comerciais. Porém, sobre o zinco e manganês, a gente não tem uma limitação e uma rigorosidade quanto ao descarte. Eles vão defender a logística reversa, que também é defendido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 de 2010, o qual os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, eles devem realizar o sistema de logística reversa, que é que o comprador deve devolver as pilhas ao quem comprou ou a quem distribuiu, e estes sim devem realizar o descarte correto. Porém, como visto pela pesquisa apresentada lá no início, as pessoas não conhecem isso, as pessoas não têm uma educação ambiental a respeito disso e acabam descartando em lixo comum, o que traz danos absurdos, que foi simulado na pesquisa. Então a gente pode concluir que esse aumento de até 220 vezes para o zinco e de 15 vezes para o manganês pode trazer diversos impactos à biota, e é necessário que tenha uma legislação que vá conscientizar a população, que a população não sabe, e que fiscalize esse descarte correto. Então, para promover essa educação ambiental, nós apresentamos a nossa comunidade escolar por meio de palestra e por meio do EPA, que é uma feira de ciências realizada em nossa escola, que recebe pais, a comunidade escolar, a comunidade vizinha à escola, para conhecer projetos novos. Também apresentamos na 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia na Zona Oeste. Na Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação no Rio de Janeiro, a gente apresentou e fomos contemplados com o 2º lugar na categoria de Ciências Exatas e da Terra. Também está em andamento um projeto de lei que vai instituir as escolas como ponto de coleta seletivo obrigatório e que vão promover a educação ambiental. Nós também estamos realizando um procedimento novo, o qual a gente vai simular essa contaminação com outros tipos de pilhas
e usando baterias de diversos materiais, inclusive com chumbo, que é proibido pela resolução CONAMA, que ainda está em uso.